Boa noite, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao estudo de Gálatas, capítulo 3. Nesse capítulo, Paulo, ele vai fazer a defesa do Evangelho. No capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo ele faz a defesa do seu apostolado. No capítulo 3 e no capítulo 4, Paulo agora vai fazer a defesa do Evangelho. Ele começa dizendo: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Aqui nós vamos entender que esses falsos irmãos, falsos mestres, estão levando a igreja, da Galácia aos Gálatas, voltando atrás, dizendo que a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo, mas também é obrigado a obedecer às obras da lei. E que os gentios têm que se tornar judeus para depois obter a salvação. E Paulo está chamando ele de insensatos. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Quem vos fascinou foi os judaizantes, esses falsos mestres, que estão levando eles ao quê? À escravidão. É isso que Paulo está aqui se referindo. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ou seja, eu preguei Jesus crucificado para vocês. Quero apenas saber isto de vós. E aqui Paulo vai fazer uma série de perguntas a eles. Recebeste o Espírito aqui, o Espírito Santo, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês, Gálatas, receberam o Espírito de Deus pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nós sabemos que nós recebemos o Espírito Santo quando nós ouvimos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem força, tem poder, e aqueles que são tocados pela palavra de Deus, o Espírito Santo vem e convence do pecado. E você passa a ter fé e se arrepender. Então, na realidade, é o Espírito Santo, que faz isso na nossa vida, que produz em nós o novo nascimento, e não a obra da lei. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, ou seja, vocês começaram no Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito de Deus dentro de vocês. Estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Vocês agora estão querendo voltar a vocês mesmos, a receber de vocês mesmos essa condição de salvação. Terá sido que em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito Santo e que opera entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo aqui está mais uma vez ressaltando a questão da necessidade do Espírito Santo na obra regeneradora, na justificação pela fé em Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé em Jesus depois de regenerados pelo Espírito Santo. E esses Gálatas tinham sido já recebido o Espírito Santo e estavam sendo insensatos, porque estavam voltando atrás, estavam recebendo doutrinas alheias ao evangelho que ele pregou. Ele vai aqui citar a experiência de Abraão. Ele vai dizer: é o acaso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça? Sabei, pois, os da fé é que são filhos de Abraão.
Que a ideia aqui qual é? É que os filhos de Abraão são aqueles filhos consanguíneos. E Paulo vai dizer que não. Os filhos de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão. São os que têm a fé de Abraão. E não os consanguíneos. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti será abençoado todos os povos. Todos os povos, não só os judeus, mas todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito. Ou seja, aqueles que entendiam que a salvação se dava por obra da lei, estão debaixo de maldição. Ele vai dizer, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo verá pela fé. Mais uma vez aqui, ele está ressaltando que a lei não salva ninguém. A lei, ela vai nos direcionar que nós somos pecadores. Apenas isso. A lei não salva, mas ela diz que somos pecadores. E vai dizer que a justificação se dá pela fé em Jesus. E o justo verá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito daquele que for pendurado em um madeiro. O que ele quer dizer com isso? Lá na cruz, Jesus recebeu nos seus ombros todos os pecados da humanidade. Ali na cruz ele se tornou maldito em nosso lugar. Então Jesus se tornou maldito em nosso lugar. É na cruz que todos os pecados da humanidade recaem sobre os ombros de Jesus Cristo. É ali que ele diz ao Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se Jesus, naquele momento, não é desamparado pelo Pai, ele não morreria. Se Jesus não morresse, todos nós estávamos fadados à condenação eterna. Nós só temos salvação porque Jesus morreu no nosso lugar. Outra pessoa ali morrendo teria salvação? Não. Porque quando Adão e Eva pecaram, não tinham filhos. E todos nascemos pecadores. Jesus é o único nascido de mulher, gerado pelo Espírito Santo, que não teve pecado. Então só tem uma pessoa que podia morrer naquela cruz para nos salvar, que era Jesus. Somente ele podia fazer aquilo. Nenhuma outra pessoa poderia nos salvar fora Jesus. Somente Jesus podia fazer aquilo no nosso lugar. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebesse pela fé o Espírito prometido, o Espírito Santo prometido. Que Jesus, ele morreu naquela cruz, ressuscitou, subiu aos céus. Os 50 dias após a Páscoa, ele mandou, o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Esse Espírito Santo é que habita dentro de cada um daqueles que ouviram a palavra de Deus e colocaram a fé em Jesus Cristo. Esses que receberam o Espírito de Deus. Mas ele vai agora, a partir do capítulo 5, dizer que a lei não pode invalidar a promessa. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga. Ou lhe que acrescenta coisa alguma, porque tinha a promessa. A promessa do filho, do descendente da mulher que viria. E essa promessa era a promessa da salvação para a humanidade. Lá em Gênesis 3,15 já diz, né, sobre a vinda do Messias. E esse Messias é que traria salvação para toda a humanidade. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes. Como se falando de muitos, porém como de um só. E o teu descendente que é Cristo. Então, descendente é Cristo. Não são muitos.
como eles falavam, que eram descendentes de Abraão pela genealogia, pelo sangue, não é verdade. O descendente é Cristo. Como é que Abraão foi salvo? Abraão foi salvo porque colocou a fé no Messias que viria, que é Jesus, o descendente dele. Jesus veio da descendência de Abraão. E nós somos salvos pela fé, da mesma maneira. Porque colocamos a fé no Messias que já veio. Tem diferença entre salvação entre judeu e gentio? Nenhuma. Da mesma maneira que o judeu se salva, o gentio também se salva pela fé no Messias. Não há diferença nenhuma. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Vamos entender isso aqui. Quando Abraão esteve entre nós, existia a lei? Não. A lei foi dada 430 anos depois de Abraão, lá com Moisés, lá no Monte Sinai. Então não existia lei. Como é que Abraão foi salvo pela lei se a lei não existia? Pode abrogar de forma que venha fazer a promessa? Não. Então a promessa era que? Era que o Messias viria. E Abraão colocou a fé na promessa daquele que veio, que foi Jesus. O Messias veio e colocou a fé na promessa. Então aqui fica claro que a salvação não é pela lei. Abraão não foi salvo pela lei, porque a lei não existia. A lei veio existir 430 anos depois de Abraão. Como que a lei salvava? Como os judeus pregavam, o próprio Paulo, antes de conhecer a Cristo, pregava que a salvação era pela obra da lei. Depois que Paulo tem esse entendimento, Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, olha Gálatas, a salvação não é pelas obras da lei. Por quê? Porque Abraão se salvou pela promessa, pelo descendente que foi o Messias, pela fé no Messias que viria. Então ele deixa muito claro para a igreja da Galácia essa questão da salvação. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Foi a promessa do descendente que viria, que é Jesus. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, promulgada por meio de anjo, pela mão de um mediador. O que a lei veio? A lei veio para dizer que nós somos pecadores. A lei veio para dizer, você é pecador. Porque a lei, ela traz uma referência ao que é o pecado. Até então, não tendo lei, você não tinha referência nenhuma que era o pecado. A lei tem esse intuito de nos dizer que nós somos pecadores. Esse é o objetivo. Um dos objetivos. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. O mediador não é de um. Ou seja, o mediador é Cristo, é de todos. Jesus veio para todos. Todos colocavam a fé em Jesus Cristo, eram salvos. E o Deus é um só. Triuno na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o mediador não é de um, é de todos. Jesus veio para todos. É porventura a lei contra a promessa de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente de lei. A lei é boa? A lei é santa? É. Mas a lei não salva. Se tivesse uma lei que pudesse ser cumprida, Jesus não precisava ter vindo. A salvação era pela lei. Só que ninguém consegue cumprir a lei. Os 613 mandamentos que tem lá na Torá, entre Gênesis e Deuteronômio, 613 mandamentos, ninguém pode cumprir. Há subjetividade na lei, que só Deus sabe no nosso pensamento. Ninguém pode cumprir. Ela foi cumprida na pessoa de Jesus e na cruz em nosso favor. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem.
Mas a Escritura encerrou, fechou tudo sob o pecado, abaixo do pecado. Para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que aquela promessa lá, que o Messias viria trazer salvação para a humanidade, foi concedida aos que colocaram a fé em Jesus Cristo. Ele veio para todos. Muitos rejeitaram. E ainda hoje muitos rejeitam. Aqueles que aceitaram a mensagem salvífica de Jesus e vão perseverar até o fim. E Deus, pela sua presciência, ele já sabe. Ele já escreveu o nome no livro da vida. Esses são os eleitos de Deus. Deus já sabe por presciência. Não que ele determinou. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Não, não creio nisso. Eu creio que por presciência, não que ele escolheu com você. Não, ele sabe por presciência aqueles que vão colocar a fé no Filho. No Filho da promessa. Mas a lei também tem o objetivo que é a tutela da lei nos conduzir a Cristo. Mas antes que viesse a fé, estavam sob a tutela da lei. Ou seja, antes de Jesus vir, nós todos estávamos debaixo da lei. E a lei, nela encerrados para esta fé que de futuro haveria revelar-se. De maneira que a lei serviu de aio. Ou seja, a lei serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fosse justificado pela fé. Então a lei serviu para isso. A lei não salva, mas a lei nos levou a Cristo. Por quê? Porque nós, quando a lei veio, nós agora entendemos que nós somos pecadores. E a lei não salva. Então a lei nos leva a Cristo. A lei nos levou a Cristo, porque Cristo salva. Quando nós colocamos a fé em Jesus, ele nos salva. Então a lei serviu de tutor para levar até Cristo. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao tutor. Vindo a fé, nós não estamos mais subordinados ao tutor. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Quando é que nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus? Todos nós nascemos pecadores. Criaturas humanas, todos nós. Uma criança nasce pecadora, pecado herdado. No dia que ela tiver consciência do pecado, ela precisa nascer de novo. Sem um novo nascimento, ninguém verá a Deus. Então, quando você escuta a palavra de Deus, recebe o Espírito Santo, você nasceu de novo, é justificado pela fé em Jesus. Neste momento, você passa a ser família de Deus, você é adotado família de Deus. Você passa a ser filho de Deus por adoção, depois do novo nascimento, depois da justificação. É nesse momento que você é filho de Deus. Você não é mais criatura de Deus, você agora é filho de Deus. Você agora é família de Deus. Você agora faz parte de um processo chamado santificação. E somente os que forem regenerados e os que forem justificados é que vão ter esse processo de santificação. O ímpio pode ser santificado? Claro que não. Só pode ser santificado quem recebeu o Espírito Santo. E ele vai morrer em Cristo. E ele vai morrer em Cristo e vai ser um dia estar na glória com Jesus, chamado glorificação. Este é o caminho que ele está aqui falando aqui para os Gálatas, para os habitantes da Galácia, para a igreja da Galácia. Pois todos vós, filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, todos que colocam a fé em Jesus são filhos de Deus, por adoção. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, vos revestidos. O que é o batismo em Cristo, irmãos? O batismo em Cristo é o batismo na cruz. Ou seja, nós somos batizados em Cristo pelo Espírito Santo. Somos batizados em Cristo pelo Espírito Santo. Nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. É a união nossa com Cristo. Esse é o batismo que salva, é o batismo em Cristo. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não há acepção de pessoas mais. Da mesma maneira que salva o grego, salva o judeu, salva o... Todos são salvos da mesma maneira. Todos. A salvação se dá somente pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, o justo será pela fé. Não há outro caminho para a salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para a salvação. Ele vai concluir esse capítulo dizendo: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão.
e herdeiro segundo a promessa. Ou seja, Abraão, ele foi salvo pelo descendente que é Jesus. E da mesma maneira também, se sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa, que é a promessa que o Messias viria, que é Jesus. Da mesma maneira que Abraão salvou, pela fé no Messias que viria, nós também estamos sendo salvos pela fé no Messias que já veio. Não há diferença nenhuma. É isso que Paulo conclui esse capítulo. Que Deus nos abençoe sempre.